A maioria das pessoas entendem que a ressurreição dos mortos acontecerá no dia das trombetas. E há várias razões para isto, já que uma questão relevante é o versículo onde o apóstolo Paulo nos diz que de fato a ressurreição dos mortos ocorre na última trombeta. E esse versículo se encontra na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que disse: "No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados." E realmente faz todo sentido que a ressurreição de fato aconteça no dia das trombetas. No entanto, o que aconteceria se houvesse um outro dia específico que se encaixasse até melhor que o dia das trombetas? E se disséssemos a você que esse dia é o dia de Yom Kippur, o dia da expiação? E sei que muitas pessoas poderiam dizer, mas irmão, não há trombetas sendo tocadas no dia da expiação, correto? Errado. Porque vejamos o que disse Levítico 25, versículo 8 ao 10. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano quinquagésimo, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Então aqui estamos vendo que de fato há uma trombeta sendo tocada no dia da expiação, no ano 49, anunciando o jubileu, que será 6 meses depois. E o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, é o único dia em que todo o corpo do Messias está verdadeiramente imaculado ao mesmo tempo. Então seria possível que Yeshua descesse para sua noiva no momento depois em que ele serve os seus altos deveres sacerdotais no templo celestial para esse dia de Yom Kippur? E assim todos nós seremos purificados, estaremos sem mancha, juntos para a ressurreição quando ouvimos essa trombeta. Agora, como tudo isso poderia acontecer no final, se é aí no final que ocorre a ressurreição dos mortos? Bom, se o dia da expiação é o dia em que a proteção da mulher em Apocalipse 12 termina, então quando seria o início dela? Porque em Isaías 24 se fala de um terremoto global que está vindo sobre a Terra, e quando este evento de Isaías 24 poderia ter lugar e poderia nos levar de volta para os 360 dias do ano num calendário. E por sua vez, fazendo todos os calendários ser o mesmo e dando o perfeito sentido para os números que nos são dados através da profecia sobre o fim dos tempos. Porque assim como o dilúvio pode ter nos tirado esse calendário perfeito, então será que este evento de Isaías 24 pode nos levar de volta para esse calendário perfeito? Será que esse terremoto mencionado em Isaías 24 realmente seja o que desencadeará o tempo de tribulação mencionado em Apocalipse? Vamos considerar as palavras de Yeshua no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7 e versículo 8, que disse: "Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores." E no versículo anterior, no versículo 6 de Mateus 24, Yeshua falou sobre guerras e sobre rumores de guerras, nos dando a entender que haverá muitas guerras. No entanto, aqui no versículo 7, parece indicar que Yeshua está falando sobre algo totalmente diferente. Por quê? Porque aqui ele menciona guerras de uma maneira singular, uma nação contra outra nação. Possivelmente a nação de Jacó, Israel, contra a nação de Esaú, além do reino dos céus contra o reino das trevas. E, além disso, em relação aos terremotos mencionado aqui em Mateus capítulo 24, versículo 7, as palavras gregas para vários lugares são a palavra katatopos. E essas duas palavras gregas, elas poderiam realmente ser traduzidas como de acordo com as passagens, significando como é profetizado. Agora, será que essas guerras, esses terremotos que Yeshua fala aqui,
poderia ser uma referência a Isaías 24 ou mesmo a Jeremias capítulo 4? Porque as traduções da Bíblia, elas vertem a palavra grega katá como diversos ou como vários, mas isso significaria que a palavra katá, ela tivesse um sentido de adjetivo, descrevendo assim os lugares. Porém, o problema aqui é que a palavra katá, ela é uma preposição. E, por definição, uma preposição é uma palavra que governa um substantivo ou um pronome e que expressa uma relação com outra palavra ou outro elemento na cláusula. E em muitos outros versículos do Novo Testamento, nós vemos que a palavra katá, ela é representada corretamente como uma preposição. E um exemplo disso, nós encontramos em Marcos capítulo 7, versículo 5, que disse: Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E essa palavra conforme aqui, em grego, é a palavra katá. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 9, também disse: Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E essa palavra costume em grego também é a palavra katá. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, disse: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, ao invés de a gente usar o adjetivo vários para a palavra katá, vamos usar a mesma preposição, o sentido original da palavra katá, nesses mesmos versículos de Mateus 24, versículo 7, e vamos verter a palavra vários lugares de acordo ao texto original em grego. E disse: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos de acordo com os lugares. E é preciso entender que não há nenhuma maneira possível da palavra katá poder significar vários ou qualquer outro adjetivo. Porque os tradutores, eles ignoraram a palavra katá pelo que ela é, já que a palavra katá é uma preposição, não um adjetivo, e eles puderam ter colocado um enorme obstáculo para se entender as palavras do Messias aqui em Mateus 24. E, embora as preposições gregas possam conter várias regras gramaticais, não encontramos nada que permita justificar qualquer preposição para atuar com essa palavra como um adjetivo. Então, dito isto, encontramos uma preposição que poderia manter a compreensão atual desse versículo, porque a palavra em vários, ela poderia ser usada para catar, e isso poderia definitivamente manter a compreensão atual desses versículos pela maioria das pessoas. E não tenho certeza exatamente do porquê os tradutores não verteram a tradução original, mas como resultado, isso nos causou ver algo que nunca podemos ter visto antes. E a seguinte palavra que aparece aqui em Mateus capítulo 24, versículo 7, é a palavra lugares, que pode ser considerada uma tradução correta para a palavra grega topos. Embora seja uma palavra raiz, essa exata palavra topos, ela é apenas encontrada em 5 lugares no Novo Testamento. 3 vezes nesse mesmo relato de Mateus 24, que é o mesmo relato que narra Marcos capítulo 13, versículo 8, e Lucas 21, 11. E os outros 2 lugares são encontrados em Atos capítulo 27, versículo 2 e o versículo 29. Então disse Atos 27, 2: E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E aqui quando disse lugares da costa, essa palavra costa em grego é a palavra topos. Já nesse mesmo capítulo 27 de Atos, versículo 29, disse: E temendo ir, darem alguns rochedos, e a palavra rochedos aqui em grego é a palavra topos também. Então, como estamos vendo, nesses 2 relatos de Atos, a palavra topos é definitivamente uma referência a um lugar, mas parece que o contexto está identificando o lugar para nós, já que o versículo 2, a palavra foi traduzida como costa e regiões em outras traduções, e no versículo 29 a palavra foi traduzida como rochedos. Por quê? Pois por causa da palavra anterior em grego. E a palavra anterior a topos, nessa passagem aí de Atos, é outra palavra grega chamada trachos.
que significa áspero, implantando no lugar topos como rochas. Agora, se o contexto da palavra topos é para definir um lugar, o que mais temos em Mateus 24 que possa nos dar uma dica de que lugar Yeshua estava se referindo? Porque se a palavra topos é para estar indicando um lugar nas Escrituras, então quais Escrituras poderiam Yeshua estar se referindo em dizer que iria acontecer todas essas coisas? Fome, guerra, terremoto e etc. Então vamos reler Mateus 24, versículo 7, que disse: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E novamente, lembrando mais uma vez, que no versículo 6, Yeshua falou de guerras e de rumores de guerras, nos dando a entender que haverá muitas guerras. Mas aqui no versículo 7 indica que ele está falando algo totalmente diferente. Então vemos a Yeshua aqui falando sobre uma guerra envolvendo o povo de Israel junto com um terremoto em uma escala a nível global. Também aqui em Mateus 24, 7, Yeshua disse que haveria fome. E todos nós entendemos que a fome sempre existe em áreas destruídas pelas guerras e pelos desastres naturais. E assim a razão pela qual sempre vemos aí ajuda ser enviada para esse tipo de situações. Portanto, a questão aqui é: onde nos encontramos nas Escrituras se mencionando tais eventos juntos? Onde no Antigo Testamento se menciona fome, guerra, terremoto em um mesmo versículo? Pareceria ser nada menos que o capítulo 4 de Jeremias, por quê? Porque todo o capítulo 4 de Jeremias fala dessas mesmas coisas, terremotos, nos lembrando as palavras de Yeshua em Mateus 24. Mas são as palavras de Yeshua no versículo 8 aqui de Mateus 24 que realmente parece indicar uma referência a Jeremias capítulo 4. Então disse Mateus capítulo 24, versículo 8: Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então parece que Yeshua ele está nos indicando onde tudo isso começará. No entanto, essa linha poderia realmente ser a confirmação para nos mostrar que o lugar topos que Yeshua está fazendo referência é justamente Jeremias capítulo 4. E como podemos afirmar isto? Pois considerando o que disse Jeremias no final do capítulo 4, no versículo 31. Jeremias 4, 31 disse: Porquanto ouço uma voz como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a que está com dores de parto do primeiro filho. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: ai de mim agora, porque já minha alma desmaia por causa dos assassinos. E um elemento a mais de Jeremias, referenciado por Yeshua como as dores de parto, mencionado aqui pelo profeta, e isto implica que poderíamos ver a nação de Israel em guerra com a nação de Esaú, onde se vai concluir com um terremoto a nível global, todos referidos como dores de partos por Jeremias. E não podemos deixar de nos perguntar se Jeremias incluiu um grito de uma mulher em trabalho de parto no versículo 31, que é a própria razão pela qual Yeshua menciona o mesmo como as dores de parto. Mas o que tudo isso, irmão, tem a ver com a última trombeta sendo tocada no dia da expiação? Bom, se o dia da expiação ele é o último dia dos 1260 dias em que a mulher está protegida, como é mencionado em Apocalipse 12, parece que também pode haver algo significativo no início de tudo isso aí. Porque se estamos verdadeiramente voltando a um perfeito 360 dias do calendário, pelo terremoto global anunciado por Isaías, então poderíamos então voltar aos 1260 dias a partir do dia da expiação. E isso nos levaria para o 10º dia do mês, o dia em que cada casa está se preparando para a Páscoa, tendo um cordeiro em sua casa, que é o próprio dia em que Yeshua entrou em Jerusalém montado em um jumento. E também poderia ser o tempo em que as duas testemunhas, que se menciona em Apocalipse, comecem seu ministério na terra. E sabemos que Apocalipse 11:3 menciona que o ministério das duas testemunhas duram também 1260 dias. E isso iria de mão dadas com eles sendo ressuscitados ao mesmo tempo com todos os outros crentes. Então, depois que as duas testemunhas começarem seu ministério no dia 10 do primeiro mês, e o povo de Deus começarem a ser protegidos
poderíamos ver o anticristo começar seus 42 meses no primeiro dia da festa dos pães ázimos. E ao avançar um período de 24 meses, a partir desse dia, então você descansará no primeiro dia da festa de Sucote, qual seria o fim do domínio do anticristo e o início do reinado de Yeshua como rei na terra. Então, o dia das trombetas pode muito bem ser o dia em que as taças da ira de Deus comecem a ser derramadas sobre a terra, e algumas das quais poderiam ser feito assim nas ordens das duas testemunhas e dos seus sinais dos últimos dias. Porque disse Apocalipse 11:6: Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então eles transformam as águas em sangue, e isso corresponderia à segunda e à terceira taça sozinha. E pode ser que essas taças é o que vai invocar o anticristo para que ele os domine no final do seu ministério. Veja o que disse Apocalipse 11:7. E quando acabaram seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Então, os corpos das duas testemunhas ficarão na rua por 3 dias, no meio de 3 dias e meio, perdão, até o dia da expiação, no momento da primeira ressurreição. Na ressurreição aí é o último dia, é o último dos seus testemunhos, ou seja, quando eles ressuscitarem, a ressurreição das duas testemunhas será o seu último testemunho. E assim do começo ao fim, tudo isso poderia ser colocado em algum dia sob um pensamento da ressurreição ocorrendo no dia da expiação. Então vamos considerar aqui 9 pontos interessantes. Primeiro, no 10º dia do primeiro mês, as duas testemunhas de Apocalipse, elas começam seu ministério. Nesse mesmo dia, o segundo ponto, os verdadeiros crentes começam a ser protegidos onde quer que eles estejam. Terceiro ponto, no dia 14 do primeiro mês, nós vemos um terremoto global tendo lugar no final do dia, provavelmente precedida por uma guerra com Israel. No quarto ponto, no dia 15 do primeiro mês, nós vemos o anticristo começar seu domínio. No quinto ponto, no dia das trombetas, antes do retorno de Yeshua, as taças poderiam começar pelas duas testemunhas. Sexto ponto, as duas testemunhas estão sobrecarregadas e são mortas no 7º dia do 7º mês. Sétimo ponto, a ressurreição acontece no dia 10 do 7º mês, concluindo os 1260 dias de proteção para o povo de Deus. 3 dias e meio depois da morte das duas testemunhas, assim eles ficam mortos nos dias 7, 8 e 9 e são ressuscitados no 10º. A trombeta é tocada no dia da expiação, no ano 49, para proclamar o próximo jubileu, conforme Levítico 25. E esta pode ser a trombeta tocada para a ressurreição, conforme 1 Coríntios 15, 55, onde as testemunhas são levantadas com todos os outros crentes, pois existem apenas 2 ressurreições que permanecem. Oitavo ponto, nesse mesmo momento estamos nas nuvens com Yeshua e o anticristo nos vê e começa a reunir os exércitos do mundo no Vale do Meguido para se preparar para a batalha. E o nono ponto é que finalmente, 5 dias depois, no dia 15 do 7º mês, Yeshua retorna com todos nós cavalgando atrás dele, concluindo assim os 42 meses do domínio do anticristo. Então a conclusão é: se as duas testemunhas começam seu ministério 4 dias antes da Páscoa, então será que os outros, esses 4 dias representam ir aos 4 cantos da terra? Será que o dia 14 é o dia em que os 144.000 são selados na noite para aquela Páscoa, quando os 4 anjos estão segurando os 4 ventos nos 4 ângulos da terra? Então, no primeiro dia do 7º mês, o dia das trombetas, o chamado sai com os 10 dias restantes até a ressurreição. E será que esses 10 dias possam representar as 10 tribos do norte, as 10 tribos de Efraim, que estão perdidas, sendo chamadas dentre as nações? Será possível que a ressurreição aconteça no dia de Yom Kippur, deixando 5 dias até que Yeshua venha à terra e destrone Satanás? Será que esses 5 dias representam a graça? Poderia haver pessoas que se arrependerão nesses últimos 5 dias? É muito difícil de saber.
E, obviamente, eles haviam perdido a primeira ressurreição, mas não poderiam entrar no milênio como eles estão, né, e ser alguns dos que serão governados. Outra vez, nós nunca podemos saber exatamente a hora que Yeshua vem. Mas esses são todos os pensamentos a considerar nesse estudo. E embora todos nós tenhamos diferentes visões e entendimentos do retorno de Yeshua, oramos para que você tenha achado a perspectiva desse estudo bastante interessante quanto eu. E espero que você tenha sido edificado com esse estudo. E se foi, não deixe de compartilhar esse estudo em suas redes sociais, para que outras pessoas, assim como você, possam ser edificadas também. Nos ajude a levar essa mensagem aos cativos de Jerusalém que estão presos no sistema religioso e que o Eterno te abençoe e te guarde em nome e pelos méritos de Yeshua. Amém. Aquí el Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey. Con júbilo diré y gritaré a Sion, grande es en ti el Santo de Israel. Caminaremos en tu luz, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Te daré gracias, mi Señor,